Muito bem, estamos de volta, no canal Fazendo Amigos para Deus. Que bom que você está aqui acompanhando os nossos vídeos, a lição da Escola Sabatina. Hoje aqui eu e o Leone e eu de novo, né, Leone? Estamos aqui para Firmes e fortes? firmes e fortes para falar sobre o Evangelho Eterno. Com certeza. Mas antes de nós falarmos sobre o tema da lição, né, quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para toda vez que a gente fizer um vídeo novo aqui no canal, né, você seja informado de que há um vídeo novo no canal Fazendo Amigos para Deus, para que você possa correndo, né, vai lá rapidinho, assiste o vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o seu like e também a gente quer ouvir de onde que você está nos acompanhando, né, então você fique à vontade para você escrever aqui nos comentários, sempre que a gente pode a gente responde, né, então quero muito agradecer a vocês. Passamos de 1.000 inscritos, já estamos aí. A última vez que vi já estava com 1.010. Espero que a última vez que a gente olhar esteja com 2.000. Claro. Né? E cada dia crescendo pela graça e misericórdia do nosso Deus. Leone, verso para memorizar diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então aqui João viu, né, simbolicamente, né, acredito, ele viu um anjo voando pelo meio do céu. Quem é este anjo e qual é a intenção de João aqui ao descrever essa cena para nós? Primeiro, sempre lembrando que quando nós vemos no livro de Apocalipse anjos eles são mensageiros, né? Então, por serem mensageiros, eles vêm trazendo algumas verdades da parte de Deus. Outra coisa que tem que ser salientada nesse versículo é que a mensagem que o anjo vem trazendo, Reginaldo, é uma mensagem de um evangelho eterno. Então, nós sabemos que esse evangelho eterno, que tem tudo a ver com as 3 mensagens angélicas que nós estamos estudando, esse evangelho eterno, ele é uma verdade a ser pregada. Então, quando um anjo voa pelo meio do céu com o evangelho eterno, é uma verdade a ser pregada, né? Uma verdade a ser pregada. E isso tem tudo a ver com as 3 mensagens angélicas. Interessante você falando ali, né, Leone? Porque se você for notar, um anjo voando, então quer dizer que tem pressa. Muita. Muita pressa, né? Muita pressa. E Leone, já que você falou que anjo representa, né, mensageiro, né? Esse mensageiro, quem seria esse mensageiro? Então, Para a pessoa que está chegando em casa lá agora, chegou agora, ligou ali o celular, o computador, a televisão e decidiu assistir aqui o canal. Né? Ele está ali olhando, falou, poxa, mas quem que é esse anjo aí? Quem que é esse anjo? Antigamente, o povo de Israel ele era distinto dos demais povos da sua época por ser um povo monoteísta. Todas as culturas e nações daquela época eram politeístas. O diferencial do povo de Israel era ser monoteísta. E qual é o diferencial do povo do tempo do fim? O povo do tempo do fim é que vai fazer o papel do anjo mensageiro. Deus não pode mandar um anjo aqui voando pelo meio do céu, porque ficaria muito fácil, né, Reginaldo, das pessoas acreditarem. Mas quem são os anjos voando, correndo de um lado para o outro, para cima e para baixo, pregando o evangelho eterno de salvação em Cristo Jesus? É o povo remanescente do tempo do fim. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e que levam as 3 mensagens angélicas como um diferencial. Naquela época, o diferencial do povo de Deus era ser monoteísta. Sim. O diferencial dos remanescentes hoje, né, é pregar as 3 mensagens angélicas. Eu faço um teste para você. Você conhece as 3 mensagens angélicas? Você está pregando sobre as 3 mensagens angélicas? É você um remanescente fiel de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Fique atento a essas mensagens. Sim. Por isso que é bom estudar o livro do Apocalipse. Né? Interessante, Leones, que você colocou aí a questão do povo de Israel, né, que eles eram monoteístas, adoravam apenas um Deus, e isso fez com que o povo de Israel tivesse uma identidade. Né? As pessoas olhavam para o povo de Israel, por mais que eles achassem estranho, mas eles sabiam que o povo de Israel adorava apenas um único Deus. E hoje os remanescentes são assim também, sabe que são Interessante considerados porque- meio estranhos também. É, né? porque é interessante porque assim, a igreja adventista, Leone,
ela surgiu de um movimento profético, né? E aí, ao longo do tempo, algumas coisas vão acontecendo, né? E aí a igreja também acaba, parece que, perdendo a sua identidade, né? Parece que, às vezes, a mensagem que a igreja adventista tem, para a gente falar para as pessoas que estão em casa nos assistindo, né, a igreja adventista, ela surgiu de um movimento profético do ano de 1844 e com uma mensagem diferente das demais igrejas. Porque igrejas existem hoje cerca de 45 mil denominações. E todas querendo se unir. Mas a única que tem uma mensagem diferente, porque assim, ó, você que está aí nos acompanhando de casa, você vai ver que, na grande maioria das igrejas, pouco se fala sobre o livro do Apocalipse e pouco vai se falar sobre as 3 mensagens angélicas. Você vai ouvir muito falar sobre isso na igreja adventista. Até mesmo se você perguntar para o seu pastor sobre esse tema, ele vai falar que esse é um tema mais voltado para a igreja adventista do sétimo dia. Assim como o santuário também, que tem tudo a ver com as 3 mensagens angélicas e tem a ver com o plano de salvação. Exatamente. E o evangelho eterno. Uma das poucas igrejas que estuda o santuário e a sua aplicação para os dias de hoje, né, é a igreja adventista. Sim. Aí você deve estar falando, Leone, mas o santuário não é usado mais hoje em dia. Aí é que está o erro. O santuário é usado hoje em dia. Você sabia disso? Não sabia, né? Então temos que ficar atento. É por isso que nós aqui na igreja adventista estudamos tanto o santuário, para saber o que está ocorrendo nesse momento, não no santuário terrestre, mas no santuário celestial. Tá, Leone, aí a pessoa agora ali se sentiu, né, entusiasmada e ela quer saber mais sobre as mensagens dos 3 anjos. Só que quando ela descobre que essa mensagem está no livro do Apocalipse, aí ela foge. Foge, porque no Apocalipse só tem besta, só tem monstro Armagedon. terrível, Armagedon, guerra. E não é assim, meus queridos. Como o Reginaldo falou, se você quer descobrir sobre tudo isso que nós estamos falando, vá até o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que ele traz mensagem de amor, graça, esperança e misericórdia. O centro do Apocalipse, assim como o centro da Bíblia, é Jesus. E foi o primeiro livro da Bíblia que eu estudei aprofundado, né? E nesse livro só me trouxe mensagem de esperança, de amor, de graça, de um Deus que se preocupa com o seu povo, que quer salvar o seu povo. Então não tenha medo de estudar Apocalipse. Ele não vai te deixar com medo, ele vai te deixar feliz e esperançoso de que dias melhores irão vir aí pela frente. Olha que interessante o que a Bíblia diz a respeito deste livro. Começando ali no capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus. Está vendo essa versão que o Reginaldo usa? Eu acho interessante, que é a versão para a linguagem de hoje, e ela deixa o Apocalipse ainda mais gostoso e mais fácil de ser estudado. Então não tenha medo do Apocalipse, estude, porque é uma revelação de Jesus Cristo. É como a gente brinca, é uma carta de amor de um pai para um filho amado, que não quer deixar o filho se perder. Muito bem, então vamos lá, né? Então já segunda-feira, um livro de esperança, a gente já passou por ele, sabemos que o Apocalipse não é um livro, né, lógico, vai falar sobre guerras? Vai falar sobre batalhas? Vai. Mas é interessante, né, Leone? Eu até estou montando um sermão aí, Leone, que vai falar, né, porque sabe o que é interessante o livro do Apocalipse? Você conhece o Flash, Sonic, né? São aí personagens, e esses personagens é incrível porque eles são muito rápidos, eles são conhecidos por serem rápidos. E por eles serem muito rápidos, eles conseguem ter um pano de fundo das coisas que vai acontecer, né? Em slow motion. Porque de repente assim a imagem congela e aí eles conseguem enxergar o que vai acontecer antes, né? E é interessante que quando a gente lê o livro do Apocalipse, é como se Deus estivesse fazendo isso com a gente estivesse antecipando os acontecimentos,
a gente soubesse o que vai acontecer. Então, aquilo ali não vai te pegar de surpresa. Você vai estar preparado para as Vai coisas estar que estarem preparado. vindo. Né? Essa é a intenção de Deus ao escrever o livro do Apocalipse. Por quê? Porque a intenção de Deus é fazer com que a gente entenda o que vai acontecer nos últimos dias. Lá no interior a gente falava assim, para que não pegue a gente calça curta. Exato. Você sabia, Leone, que tem pessoas que não vai na praia Porque a besta surge do mar. Entende? Porque eles acreditam, né, ouviram falar que a besta sai do mar, mas não sabem o contexto da história, Exatamente. né? E a lição de segunda-feira fala muito sobre isso, né? Sobre o contexto das 3 mensagens angélicas dentro do Evangelho Eterno. As 3 mensagens angélicas falam de um Deus criador, amoroso, perdoador, que quer salvar o seu povo. E é essa a mensagem do Evangelho Eterno. Né? Por isso que as 3 mensagens angélicas corroboram com o Evangelho Eterno de salvação. Né? Inclusive, o resumo ali da pergunta 2, né, Reginaldo? É que por meio da morte e ressurreição de Cristo, nós somos salvos, através do sangue de Jesus nós somos purificados. E isso está no contexto tanto do Evangelho Eterno, quanto das 3 mensagens angélicas. Isso mesmo. Né? E a questão da justificação, né, Leone, também, né? Porque quando Jesus é crucificado, ele nos redime. Quando ele ressuscita, ele nos dá poder. E quando ele diz que vai voltar, ele nos dá esperança. Né? Então, o Evangelho Eterno só tem a trazer esperança. E as 3 mensagens angélicas também. Por isso nós devemos estudar esse livro maravilhoso do Apocalipse, para que nos alegre o coração. Inclusive diz que o livro do Apocalipse é uma boa mensagem no meio das angústias. Sim. Né? É uma famosa luz no fim do túnel. Hoje eu estava vendo, né, um videozinho, e aí alguém perguntou assim, qual que é o versículo da Bíblia que você mais gosta, né? E a pessoa respondeu, está lá no livro do Apocalipse. Quando a pessoa fez a pergunta, ela até, livro do Apocalipse, todo mundo esperando o Evangelho, né? E ele diz assim, porque lá diz assim, tem um texto que diz, né, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então veja que esperança que nós temos neste mundo tão conturbado que nós vivemos, né, sabendo que tudo isso aí que está à nossa volta, Leone, um dia vai passar. Né, todos os sofrimentos, as dores que a gente está passando hoje, um dia vai ter fim. E aí a gente vai falar sobre uma história de graça, né, lição de terça-feira. Aí vai falar sobre as 3 mensagens angélicas e o que esses versos ensinam sobre o plano da salvação. Então, eles ensinam que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo, antes da rebelião. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Olha, Reginaldo, que fantástico. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Sim. Ele sabia que ele não queria criar um bando de robôs. Ele queria alguém que o adorasse pelo que ele é. Né? Não fosse uma adoração forçosa, mas uma adoração com liberdade. E Deus, na sua onisciência, sabendo que seríamos seres livres, Ele sabia que nós iríamos pecar, que iríamos fazer escolhas erradas. Mas mesmo assim Ele nos criou, Reginaldo. E Ele nos criou porque nos ama. Porque Ele queria nos dar a chance de salvação, e é por isso que o plano de salvação ele é eterno. Porque Ele foi criado antes de nos criar, Reginaldo. Deus, sabendo que nós íamos cair, Ele criou, antes de nos criar, um plano para nos salvar. Isso eu sempre brinco, né? Nos criar com livre-arbítrio já é amor. E criar o plano da salvação antes de nos criar é amor ao quadrado, né? Porque Ele nos amou tanto que nos deu até um plano de salvação. Sabe o que é interessante, Leonel? Eu estava ouvindo um comentário hoje da lição também, e a pessoa ele citou a questão de Jesus com o Pai, quando eles estavam fazendo o plano da salvação, que Jesus ele entra 3 vezes na presença do Pai, ali ele é envolvido pela glória do Pai, né, e os anjos ficam observando, atenciosos com aquilo ali que estava acontecendo. E aí Jesus ele volta e ele diz aos anjos o que vai acontecer, e os anjos se oferecem. Os anjos falam, não, Senhor, o Senhor não, nós vamos, nós morremos, né? Mas como o pecado ele é tão agressivo, somente um sacrifício perfeito e maior para poder nos redimir dos nossos pecados. Exatamente. Sabe, então por isso eu olho a grandeza do Evangelho de Cristo, do poder do Evangelho e do sangue de Jesus, né? E aí, assim, quando a gente vai ali na questão de quarta-feira já, né, que a gente vai falar sobre
em todo mundo, é a extensão que Jesus deixa para nós, né? Porque a partir do momento que o evangelho ele já foi programado por Deus desde o começo, antes do homem pecar, Deus já tinha feito o remédio, salvação, né? Exatamente. Você percebe que Deus ele sabia, por exemplo, assim, Deus criou o ser humano livre para escolher. Hoje eu e você estamos aqui livres. Se você quiser sair daqui e quiser viver a tua vida do jeito que você bem entender, você é livre para isso. Deus não vai te impedir. Deus respeita. Deus respeita. Né? Vai ter as consequências futuramente, mas Deus respeita. Da mesma forma que Deus... porque pode alguém em casa dizer assim, mas por que Deus permitiu que o homem comesse do fruto, né? Porque ele deu livre-arbítrio. Por causa da liberdade, porque senão não seria... Porque eu fico olhando para Deus e por que Deus deixou, assim, né? Eu vou um pouco mais longe, né? Ah. Você olha e fala assim, por que Deus deixou Adão comer, né? Porque ele tem livre-arbítrio. Por que Deus deixou Satanás se rebelar contra ele? Lá no céu. Porque ele tem o livre-arbítrio. Sim. E se Deus, naquele momento, condena Satanás e mata Satanás, destrói Satanás, os anjos vão dizer, o primeiro que se rebelou contra ele, ele destruiu. Então, Deus está deixando Satanás mostrar ao mundo quem ele é, ao mesmo passo que ele está mostrando ao mundo quem ele é, através da misericórdia de Cristo Jesus. E aí cabe a nós escolhermos. Porque se tivesse destruído na época, não existia amor entre os anjos, né? Os anjos estavam lá, talvez servindo, mas com medo. Né? E a gente, como pais, né, a gente sabe que a gente não quer o respeito dos nossos filhos por medo. Agora, a lição de quarta-feira, Reginaldo, é muito legal porque fala sobre em todo mundo. E ali fala um pouco sobre o alcance do Evangelho eterno e das 3 mensagens angélicas. É importante que vocês saibam que nós, como mensageiros, nós, como os anjos que correm pelo meio do céu com o Evangelho eterno para pregar, nós temos que levar esse Evangelho a todo o mundo, né? A todo mundo. Por quê? Porque todo mundo tem que ter testemunho de Jesus. Então, aproveite as oportunidades que você tem das pessoas que passam pelas suas mãos, de você pregar de Jesus, né, Reginaldo? Porque, meus queridos, prestem bem atenção. Na época do dilúvio, o que era pregado? Arrependimento. Na época, depois do dilúvio, o que era pregado? Arrependimento. Quando Jesus veio... lá no deserto ainda, né? O que era pregado? Arrependimento. Na época dos juízes, dos reis, arrependimento, arrependam-se, pois, e convertei-vos seus aos caminhos. Quando vem Jesus, ele prega arrependimento, os discípulos pregam arrependimento. E o que é a mensagem que nós devemos pregar hoje, que fala nas 3 mensagens angélicas? É arrependimento. Né? Então, nós temos que levar essa mensagem de arrependimento ao maior número possível de pessoas que nós possamos alcançar. Porque tem pessoas aí que vão se perder porque nós não estamos levando a mensagem do Evangelho eterno para elas, que é arrependimento e graça através do sacrifício de Cristo Jesus. E você sabe, Leone, que continuando aquela citação dos anjos, né? Os anjos queriam vir morrer, não puderam. Depois que Jesus morre, os anjos queriam pregar o Evangelho. Jesus não deixa, falou, vou usar uns anjos, 2 pernas por aí. E ele não deixa, ele transmite, né, ele transfere essa missão para nós. E você sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que nós levamos a salvação para os outros, nós nos salvamos. Interessante, irmãos, a gente notar isso, porque assim, se é uma missão dada por Jesus, essa missão exige o melhor de cada um de nós, né? Porque Deus ele não deu o pior. Deus deu o seu melhor. Você lembra que nós estávamos comentando esses dias que Jesus lá no céu vai ser entronizado e glorificado e Ele quer dividir a coroa conosco? Aqui Jesus também, Ele quer dividir. Quem que salvou o mundo? Ele. E Ele quer dividir a salvação com quem? Com todo mundo. Com todo mundo. Que nós possamos também salvar as pessoas sendo um instrumento de salvação nas mãos de Cristo Jesus. É esse que deve ser o foco. Eu vou encerrar lá em sexta-feira, depois sexta-feira vai falar muito sobre isso. Ó, por exemplo, ali, a gente vai ver na quinta pergunta ali, né? A gente vai entender que a mesma ordem dada aos discípulos em Mateus lá atrás 28, é dada também a nós hoje. Exatamente. De anunciar, de pregar o Evangelho até os confins da terra. Interessante de vocês notarem que quando Jesus dá essa missão para os apóstolos,
para eles, por exemplo, primeiro ele diz assim, fiquem em Jerusalém, depois vão para Samaria, e até os confins das terras. Né, Comece no Caiuá, depois vai para Curitiba, depois Paraná, Brasil. Aí eu te pergunto, Leone, quando Jesus falou para eles imaginavam que existia o Brasil? Não imaginava. Nem imaginava, porque na verdade o Brasil foi descoberto bem depois. 1500 anos depois. Né? Então, assim, veja aonde a mensagem daqueles homens foi chegar. Até nós aqui nesse continente, do outro lado do mundo, e o evangelho chegou até nós. E o evangelho hoje, Leone, eu preciso sair daqui para ir para a África? Não preciso. Não preciso. Não preciso. Talvez até os Guinchim, como é que é? Guinchim? Os Guinchim, como é que é o nome ali? Cidade de Goioxim? Goioxim. A gente está indo para lá, irmãos. Ora aí para a gente que a gente quer ir fazer a pregação do evangelho em Goioxim, porque Goioxim ainda não tem presença. Né? Então, orem aí, ajuda a gente aqui através do canal, para a gente poder ganhar recursos para a gente ir para a cidade de Goioxim, né, pregar o evangelho lá para esses irmãos também que estão precisando. Então, vamos lá. Quinta-feira já. E a gente vai ver um movimento missionário. E aí, ó, chegou na parte dos Goioxim. O movimento missionário é interessante porque aqui fala uma coisa, e aqui, porque toda lição original tem uma parte que me dá uma cutucada, sabe? Toda lição me dá uma beliscada. E essa lição de quinta é a que dá a beliscada mais forte, porque ali fala que cada um deve dar o seu melhor e cada um fazer a sua parte. Ô, Leandro, mas você não está fazendo a sua parte? Tô, mas poderia fazer melhor. Poderia fazer com mais ânimo, poderia fazer com mais amor, com mais atitude, com maior alcance, né? Porque, irmãos, o foco da nossa vida deve ser salvar almas para Cristo. Além de salvar a nossa, da nossa família, dos nossos amigos, de todas as pessoas que passarem pelas nossas mãos. Nós temos que trabalhar com a salvação de vidas, Reginaldo. Sim. O tempo está no tempo do fim. Jesus está voltando. E eu sempre brinco, você que acompanha as minhas pregações aqui, né? Assim, Jesus está voltando e você está fazendo o quê? Sentado no teu sofá assistindo Netflix? Tem pessoas chorando, tem pessoas sofrendo, tem pessoas no mundo de pecaminosidade, você está fazendo o quê? Sentado no teu sofá macio em casa, vendo o mundo passar. Não é assim. Nós temos que nos preocupar em salvar vidas. Né? Nós temos que nos preocupar em levar esse evangelho, essas 3 mensagens evangélicas que as pessoas precisam tanto conhecer. E nós estamos fazendo o quê? Sentado assistindo televisão, mexendo no celular, preocupado com as coisas da vida. Parece que eu vejo o Jesus olhando para nós, falando assim, você não vai falar? Eu não sei em que momento que os irmãos de casa estão assistindo esse vídeo. A gente sabe que depois a gente coloca na internet, fica disponível, e ele pode assistir a qualquer momento. Se for num sábado à tarde, irmão, terminando o vídeo aqui, pega a sua família, se você tem, se você não tem, vai sozinho, vai para um parque, chega na igreja, pede lá para o diretor do evangelismo, me dá livros, me dá panfleto, me ajuda, porque eu preciso pregar o evangelho, me dá aí que eu vou fazer alguma coisa. O foco O que a gente não pode é ficar sentado assistindo Netflix. Quando a igreja perde o foco, que é a missão, a igreja fecha. Quando você perde o seu foco missionário, você se perde. Leone, chegamos na sexta-feira. Então, aqui vai falar para a gente refletir ali sobre algumas coisas. E eu quero deixar para você aí, como sempre, para você fazer o fechamento com nossos irmãos. Antes da gente fazer o fechamento, né, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar com seus amigos, porque é muito importante. E também pedir para eles se inscreverem, para dar essa ajuda para nós lá. E aí agora já, né, vou deixar com o Leone aqui para ele fazer o encerramento. Já quero deixar para vocês que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, seus sonhos. Leone, a palavra é contigo. Pois é, Reginaldo. Eu sempre brinco que na lição de sexta-feira estão as cerejas do bolo. Sim. E é sensacional como é verdade. Essa lição de sexta-feira me marcou muito, porque ali fala que nós devemos proclamar o amor e o perdão de Cristo como nosso foco principal. Só que, irmãos, preste bem atenção. Isso deve ser a principal razão do nosso viver, sabe?
Nós temos que fazer da pregação do Evangelho eterno o nosso foco. E sabe, irmãos, meus queridos, você que me acompanha em casa, que me assiste nesse momento, olha para o mundo aí fora e vê se o foco do mundo aí fora é pregar a salvação. Não é. Você, como cristão, dentro da igreja, pense como está o teu trabalho missionário. O que você está fazendo pela causa do Senhor com os dons, talentos e recursos que Deus te deu? Sabe, meus queridos, Deus não poupou nada, né, Reginaldo, pela nossa salvação. Ele deu tudo, que foi Cristo Jesus crucificado. E o que você está fazendo por Ele? Quase nada. O que eu estou fazendo por Ele? Quase nada. E o pouco que faço, ainda faço reclamando, murmurando. Sabe, meus queridos, a lição de terça-feira deixa uma mensagem maravilhosa. Nós fazemos parte de algo maior. Nós fazemos parte de algo maior. Nós fazemos parte de um grande conflito, de um plano de salvação. Nós somos instrumentos de salvação nas mãos de Jesus. Nós temos a verdade presente para pregar para o povo. Nós temos as mensagens angélicas. Nós temos Cristo crucificado e ressurreto, morrendo pelos nossos pecados. Nós temos uma mensagem de arrependimento para pregar. E nós não estamos levando isso a sério, Ginaldo. Nós estamos brincando de cristianismo. Nós não estamos preocupados com o outro, nós estamos preocupados conosco mesmo. Nós somos egoístas dentro do nosso mundinho, é o meu mundo, a minha casa, o meu carro, a minha família, o meu trabalho, e eu esqueço que tem pessoas morrendo, sofrendo, com ansiedade, se cortando, se ferindo. Sabe, meus queridos, quantas famílias chorando as perdas de filhos por aí, quantas pessoas numa crise de ansiedade, de depressão, que não sabem o que fazer, e eu estou sentado em casa assistindo Netflix. Sabe, nós estamos perdendo a razão do nosso ser, daquilo que Deus nos criou, de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Por favor, você que está em casa, se sinta tocado por essa mensagem do Espírito Santo hoje. Não se deixe levar pelas coisas do mundo. Nós não somos daqui, nós estamos esperando um paraíso, nós estamos esperando uma vida eterna ao lado de Jesus, mas para isso nós temos que levar os nossos queridos conosco. Ou você quer ir para o céu sozinho? Você quer ir para o céu sozinho? Não. Nós queremos levar pessoas junto conosco. O céu vazio não terá graça, né? Exatamente, o céu vazio não teria graça. Então, meus queridos, o que fica de lição do Evangelho eterno é que nós somos os portadores do Evangelho eterno, das 3 mensagens angélicas e principalmente da única porta de salvação que o mundo tem hoje, que é Cristo Jesus. Leve Amém. Cristo Jesus às pessoas, mas não só através de palavras, mas através da sua vida, sendo um pedacinho de Jesus na vida das pessoas, sendo um evangelho prático na vida das pessoas. Não deixe as pessoas barriga vazia, né, Reginaldo? Não deixe as pessoas com dor, não deixe as pessoas com frio, com sede, com fome. Isso chama-se evangelho prático e vivo. E foi isso que Jesus fez enquanto esteve entre nós. Tudo bem. Não deixe o evangelho eterno parar. Vamos nós agora escrever Atos 29. Exatamente. Né? Agora, os nossos antepassados fizeram a parte deles. Agora é a parte nossa, agora é a nossa vez. Interessante, Leone. Né? Porque aqui Ellen White ela diz o seguinte: servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar para outro a proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Então, no clímax do último grande conflito, a gente vai ver que o povo de Deus vai receber poder dos céus para poder fazer milagres. E nós vamos estar irradiando, levando essa mensagem até as outras pessoas. Assim como Moisés desceu do Monte Sinai, que a sua face brilhava, que assim sejamos nós no tempo do fim também. Que nós possamos brilhar pela luz do Espírito Santo de Deus, por levar a salvação e a esperança de dias melhores para um mundo tão sofrido como está hoje, né? Depois dessa pandemia que teve, né? Dessa guerra que está tendo, que nós possamos ser portadores de boas notícias. E o livro do Apocalipse
é o livro de boa notícia, de boa nova, de salvação em Cristo Jesus. Amém. Quer ser você também este anjo a levar a mensagem eterna para mais e mais pessoas, para que Jesus volte logo? Eu senti, Leone, vontade de fazer uma oração neste momento por esse irmão que está em casa nos escutando. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Nosso grandioso Deus e Pai, neste momento, Senhor Deus, nós chegamos a Ti através da oração e queremos pedir a bênção vinda do céu, o derramamento do Teu Espírito Santo, para que se cumpra em nós e neste nosso irmão que está nos ouvindo neste momento, esta promessa que foi feita de que nós, nos dias que antecedem a volta de Jesus, estaremos com o nosso rosto iluminado, não porque nós seremos uma estrela, mas porque o brilho de Jesus estará em nosso rosto. Por favor, a Deus, queremos pedir nesta noite, neste dia ou nesta tarde, que o Senhor unja a nossa cabeça com o Teu Espírito Santo, para que possamos ser Teus mensageiros aqui na terra e que possamos levar a palavra de esperança ao maior número de pessoas possível. Por favor, abençoe a mim, ao Leone, a este canal, que ele possa ser uma bênção na vida das pessoas. E também aqueles que nos ouvem neste momento, também possam transmitir a Tua mensagem ao maior número de pessoas possível. Por favor, ó Deus, usa cada um de nós nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amigos, até o próximo estudo. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser um portador de luz através do Evangelho eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Leve vida e salvação a todos aqueles que passarem pelas suas mãos. Amém? Amém.